Haas, Silvio Haas e Marlise Haas. Alcides Norberto Marte Maria Farias, Palmira de Borba, Gersindo Brogne, Padre Heriberto Artman, Lídia Brogne, Avelino Brogne, Gisele Brogne, Manuel de Vitro e familiares falecidos, Fernando Duerner e familiares já falecidos, Gertrudes Prois Duerner, João Haas e familiares falecidos, Maria Maia Haas, Alentino José Domingos. Pelo pleno restabelecimento dos que sofrem de câncer, pela recuperação da saúde de Rita de Cássia Hector, Maria Haas de Sena, por todas as pessoas que pedem nossas orações, em honra a Santa Filomena e Santa Gertrudes, por Francisco e seu colegiado, pelas almas do purgatório e mansão pagã, por todos os membros pilares do movimento Salvai Almas, em honra a São José, São Pio e São Miguel Arcanjo, pelos familiares de Cláudio e Norma Hector, pelos desempregados e endividados, pelos falecidos da família Haas, Duerner, Farias e Brogne, em honra a São João Paulo II, pelos doentes e seus assistentes, pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo. Em ação de graças pelo nascimento de Samuel, Márcio e Maristela, por graças alcançadas, pela libertação e conversão de Carlos Rodrigo dos Pecadores, Fernando Hector e esposa, Sebastião Varela, a Jane Denise e famílias, falecidos da família Albino, Duarte, Vega, Mercedes, Joelma, Dilson, Erna, João Mafra, Manuel Antônio Rosa, Saúde, Esperança de Sálvio, Azemiro, Luiz Carlos Pavan, Jerônimo Martins, Maria Ilse Marques, Dulce Scheidman e Dulce Haas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com a Mãe Maria Santíssima, com seu castíssimo esposo São José. Domingo da Divina Misericórdia. Junto dele é sem fim a misericórdia. O tempo pascal nos faz dizer como os discípulos, ele está vivo. Também nos leva a abraçar com alegria a certeza de sua misericórdia, a presença junto de nós. Estar longe da comunidade, como estava Tomé, é perder a oportunidade de participar de sua presença consoladora e que nos renova na fidelidade, na ação apostólica, na caridade. Precisamos todos purificar o olhar de nossa fé, pois crer é ser capaz de enxergar. Celebramos, pois, com fervor, nossa fé no Cristo ressuscitado. Iniciamos a nossa Santa Missa cantando. Vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Vem cantar comigo, irmãos, nesta festa da ressurreição.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É com alegria que hoje venho aqui junto com vocês para celebrarmos a Eucaristia, celebrarmos o encontro com o nosso Deus. Tem pessoas de vários lugares, né? Daqui de Vida Ramos, de Itajaí, né? Que já conhecia o Nardo, né? Que me acompanhava até nas visitas dos doentes, né? De Porto Belo, Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, Ilhota, Florianópolis. Baú já é Blumenau, né? Ilhota. Então, todos sejam bem-vindos para esta nossa celebração de hoje. A paz esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz esteja convosco é o que Jesus deseja no Evangelho de hoje. Ao ressuscitar, se manifestar aos discípulos, 3 vezes ele deseja a paz. É essa paz que nós devemos ter entre nós. Mas, às vezes, na nossa vida que nós vivemos, nem sempre temos a paz. Às vezes temos a diferença, temos a discórdia. É motivo para nós nos colocarmos diante do nosso Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho. De nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Ó Cristo, vós sois a verdade, enchei-nos de caridade. De nós tende piedade, ó Cristo, tende piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscai a ovelha perdida. De nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Deus Todo-Poderoso, rico e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de nós sermos perdoados e temos um Cristo que ressuscitou e está vivo entre nós, vamos louvá-lo com o nosso hino de louvor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e Pai, nós nos louvamos, Glória a Deus. adoramos, bendizemos, Glória a Deus. damos glória ao vosso nome, Glória a Deus. vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, Glória a Deus. unigênito do Pai, Glória a Deus. voz de Deus, Cordeiro Santo, Glória a Deus. nossas culpas perdoai. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que estáis junto do Pai, Glória a Deus. como nosso intercessor, Glória a Deus. acolhei nossos pedidos, Glória a Deus. atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, Glória a Deus. o Altíssimo Senhor, Glória a Deus. com Espírito Divino, glória a Deus, e Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória
Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que acendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça do vossos a graça que nos destes, e fazei que compreendemos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam, como em união, no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em macas, camas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Ficou muito alto. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isto. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação,
e também no reino e na perseverança em Jesus. Fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, minha gente. Ele está vivo em nosso meio. Aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro.
mas estes foram escritos para que acreditais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor. Podemos sentar. A paz esteja convosco. É a saudação que Jesus utiliza quando se manifesta como o ressuscitado para os seus discípulos. Neste evangelho de hoje, 3 vezes Jesus nos diz a paz. É essa paz que Jesus veio transmitir entre nós. Se olharmos no início do evangelho, nos diz, estando de portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entra na sala onde eles estão e deseja a paz. Se olharmos de portas fechadas, os discípulos estavam trancados. Temos um ponto aqui negativo e um ponto positivo. Se olharmos portas fechadas, os discípulos, o ponto negativo, os discípulos estavam com medo. Estavam isolados, estavam trancados, porque estavam com medo que ia acontecer o que aconteceu com Jesus Cristo. Mataram Jesus Cristo. Neste momento que estão de portas fechadas, desanimados, Jesus se põe no meio deles e deseja a paz. Então, portas fechadas é o medo. Isso que os discípulos estão. E na nossa vida também, quando nós não estamos com a presença de Deus, o medo está em nós. É necessário fazermos esta experiência com nosso Deus. O ponto positivo de portas fechadas é que Jesus se põe no meio deles de portas fechadas, nos mostrando que Jesus Cristo, nosso Deus, não tem barreiras para fazer o encontro com cada um de nós. Isso que Jesus Cristo, então, se põe no meio deles, estando de portas fechadas. Facilita, não tem nada que impede para que Jesus possa estar junto conosco. Às vezes, o que impede é nós podermos acolher este Deus entre nós. Isso que às vezes nós estamos de coração duro, coração fechados, e não acolhemos este Cristo. O único impedimento, às vezes, é este que nós não podemos receber Cristo em nossa vida, é por causa de cada um de nós. Mas Deus, para Ele não tem barreiras, sempre se encontra no meio de nós, como apareceu no meio dos discípulos de portas fechadas. Desejando a paz, Jesus sopra sobre ele, os discípulos e fala, recebei o Espírito Santo. Isso que Jesus, o sopro, se nós olharmos, quando Deus criou tudo que nós temos entre nós, quando criou o ser humano, Deus soprou sobre o ser humano para que tenha a vida. O sopro dali é o sopro da vida. O sopro da vida agora que Jesus sopra sobre os apóstolos é o sopro do Espírito Santo. Para que os discípulos fiquem cheios do Espírito Santo e anunciem a palavra de Deus às demais pessoas. É isto que Jesus, soprando o Espírito Santo sobre os discípulos, todos eles, não ficaram parados. Todos eles entregaram a sua vida para trazer a paz entre nós. Isso que os discípulos fizeram. E a recomendação de Jesus é: a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, lhes serão retidos. De perdoar, sabermos perdoar os nossos irmãos. Me entristece muitas vezes quando se encontram umas pessoas e diz: Padre, eu não sei perdoar. É necessário nós sabermos perdoar. Se estamos vivendo este final de semana o dia da misericórdia, é uma palavra diferente, misericórdia e perdão. Mas uma depende da outra. Não podemos ter misericórdia sem o perdão, e não podemos ter o perdão sem a misericórdia.
São palavras que acompanham uma e a outra. E Jesus pede aos discípulos: a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Então, se nós queremos estar livres diante do nosso Deus, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Porque uma das frases que nós dizemos no Pai Nosso: perdoai-nos assim como nós perdoamos. Quantas vezes nós repetimos esta frase, mas muitas vezes nós não sabemos perdoar os nossos irmãos e pedimos a Deus que perdoe na mesma forma que nós perdoamos. Então, o perdão é fundamental para a nossa vida, saber perdoar os nossos irmãos. Jesus, então, nos pede o sopro que nos enche do Espírito Santo para termos o perdão. Isto foi o primeiro dia da semana, isto é, o dia da Páscoa. 8 dias depois, estamos reunidos novamente, que é este final de semana que nós estamos celebrando. E neste dia, Tomé está presente também. Quando olhamos a presença de Tomé, muitas vezes nós temos Tomé como uma pessoa incrédula. Até nós dizemos, né? Eu sou que nem Tomé, só acredito tocando. É isto que Tomé disse aos discípulos, quando os discípulos contaram que se encontraram com Jesus. E Tomé disse: só acredito vendo. Se eu colocar a mão na marca dos pregos, se eu colocar a mão no seu lado, só assim acreditarei. Isso que Tomé falou. Mas 8 dias depois, a experiência foi bem diferente. Se nós olharmos, se temos Tomé às vezes, uma pessoa incrédula, que falta fé, mas Tomé também é a primeiro que diz, reconhece Jesus como Deus. Quando vê que Jesus se manifesta como ressuscitado diante dos discípulos, 8 dias depois que Tomé estava presente, Jesus fala: olha aqui, Tomé, toca as minhas mãos e toca ao meu lado. Tomé não precisou ir lá tocar. Tomé já exclama: meu Senhor e meu Deus. Isto quer dizer, reconhece Jesus Cristo como nosso Deus. É a primeira pessoa que nós temos na Bíblia que reconhece Jesus Cristo como nosso Deus. Sempre os outros falam de mestre, de Senhor, mas ali Tomé mostra a fé de reconhecer Jesus Cristo como nosso Deus. Esta fé também que nós devemos ter diante do nosso Deus. Mostrarmos a nossa fé, conhecermos Jesus Cristo como o nosso Deus. Isso que Tomé faz a experiência. E Jesus fala: bem-aventurados são aqueles que acreditam sem terem me visto. Isso somos nós aqui. Podemos fazer a experiência com Deus, mas nós não vimos a presença real de Jesus Cristo em nosso meio. Mas nós fizemos essa experiência com o nosso Deus e podemos dizer e devemos dizer que Jesus Cristo é o nosso Deus. Então, de nós analisarmos como nós estamos fazendo esta experiência de Deus em nossas vidas. Então, nesta liturgia desse dia de hoje, deixaria apenas isso para nós analisarmos e verificarmos a nossa vida. Jesus Cristo se manifesta para os discípulos como ressuscitado e deseja a paz. Os discípulos fazem essa experiência com Deus. E eu, como cristão batizado, tenho feito esta experiência de Jesus Cristo ressuscitado em minha vida. Essa experiência devo fazer. Se eu tenho feito essa experiência de Deus, eu sou capaz de perdoar os meus irmãos. Reflita isto em sua vida. Creio em Deus Pai, Criador do céu e na terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, vossa palavra nos ilumine e nos aquece, nos exorta e nos conforta, fortalecidos na fé em vosso Filho ressuscitado, vos dirigimos confiantes nossos rogos. Após cada rogos, digamos: Senhor Deus de misericórdia, ouvi-nos. Senhor Deus de misericórdia, ouvi-nos. Senhor, vós que sois amor e compaixão, sustentai os ministros ordenados e leigos da Igreja na missão de anunciar o Evangelho com fé, alegria e misericórdia, nós vos rogamos. Senhor Deus de misericórdia, ouvi-nos. Vós que sois misericordioso com todos, consolai os aflitos e desanimados e ajudai as comunidades a aderir à espiritualidade da divina misericórdia, nós vos rogamos. Senhor da misericórdia, ouvi-nos. Vós que sois o Deus da esperança, mantende firmes na fé e na esperança os que se reúnem para celebrar a ressurreição de Cristo, nós vos rogamos. Senhor Deus de misericórdia, ouvi-nos. Vós que sois o Deus da vida, fazei que nossa vida, por vós iluminada, brilhe no mundo como sinal incessante de paz e solidariedade, nós vos rogamos. Senhor Deus de misericórdia, ouvi-nos. Senhor misericordioso, abençoai a casa do Pai e todos os integrantes da Torre de Marfim, do movimento Salvai Almas, com fé, esperança e fidelidade ao movimento, nós vos rogamos. Senhor Deus de misericórdia, ouvi-nos. Deus Pai de bondade, acolhei esses nossos pedidos, os pedidos que estão no coração de cada um de nós. E te pedimos na unidade do Espírito Santo. Amém. Canto de oferenda. Eu creio no mundo novo. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz do povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz do povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas, quando se dá o perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz do povo, por isso alegre sou.